Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. A palavra que cura, que salva, que perdoa, que levanta, que ensina e que nos coloca de pé. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Obrigado por este momento, por esta oportunidade, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa esta plataforma, nos dá graça, nos capacita, em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre a história da igreja. Nós já falamos como surgiu a igreja. A igreja é um plano de Deus. A igreja é um plano de Deus na eternidade. É um plano de Deus na eternidade, porque não foi anunciada diretamente no Antigo Testamento. Foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe, quando Jesus fala: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus fala. Então, ela é anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe, foi comprada, nasceu no Calvário, na cruz do Calvário, e ela foi inaugurada ali em Atos capítulo 2, na festa de Pentecoste, com poder do Espírito Santo e revestimento. Amém? Então, repetindo aqui, igreja, o plano de Deus na eternidade, foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe, foi comprada na cruz do Calvário, nasceu na cruz do Calvário e foi inaugurada em Atos capítulo 2, em Pentecostes, na festa de Pentecostes. Amém? Vamos lá. Nós já falamos como surgiu a igreja. Como surgiu a igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 e 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Amém? Nós falamos que a história da igreja começou na primavera, no ano 30 depois de Cristo, durante uma das 3 principais celebrações judaicas, a festa de Pentecostes. Diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, olha como começou a história da igreja, no dia de Pentecostes havia quase 120 discípulos de Jesus no cenáculo. Atos 1,15, buscando a Deus com oração intercalada por louvores. O evento que deu início à igreja aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois que ele subiu aos céus. Um pequeno grupo de judeus convertido a Cristo obedeceu à ordenança de seu mestre, Jesus. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Então eles obedeceram essa ordem e ficaram em Jerusalém, buscando a Deus até que do alto fossem revestidos de poder. Os primeiros cristãos obedeceram a Jesus e foram cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir: os primeiros cristãos, a história da igreja começa onde 120 obedeceram a Jesus, ficaram em Jerusalém e foram revestidos de poder, inaugurando o maior movimento espiritual de todos os tempos, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. E é interessante que nós falamos também que a igreja, nós lemos aqui, e perseverando na doutrina. Olha que interessante. Olha que lindo isso. Havia lealdade total aos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, e perseveravam na palavra, e perseveravam no ensino. Havia lealdade ao ensino de Jesus e dos apóstolos. Segundo, e na comunhão e no partir do pão. Havia amor e comunhão no partir do pão. Olha só, havia
na comunhão e no partir do pão. Havia amor e comunhão entre os primeiros discípulos. Terceiro, e nas orações. A igreja primitiva vivia em oração. Em toda a alma havia temor. Quer dizer, temor e humildade marcavam a igreja. E muitas maravilhas e sinais. Havia na igreja. Havia milagres constantes na igreja primitiva. Outro ponto aqui. Louvando a Deus. Era uma comunidade que louvava a Deus constantemente. E caindo... Isso aqui é lindo esse ponto. E caindo na graça de todo o povo. Eu vou repetir. E caindo na graça de todo o povo. Era uma comunidade contagiante. Então o que quer dizer esse versículo? E caindo na graça de todo o povo. Era uma igreja contagiante. Sua mensagem, seu testemunho e sua vida levavam muitos a Cristo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de salvar. Então, falamos sobre isso. A expansão da igreja. Como que a igreja se expandiu. Nós falamos também. O evangelho se espalha por Samaria. Precisou ali Deus permitir uma grande perseguição. A igreja havia se acomodado ali em Jerusalém, mas com a perseguição a igreja se espalhou pregando o evangelho. Aqui, a igreja primitiva, em seu nascidouro, conforme lemos em Atos 2, e como vimos na aula passada, era uma comunidade pura em caráter, avivada espiritualmente, dotada de uma fé poderosa, cheia de amor e ousadia. Mas havia um pequeno defeito, olha só, que foi sanado em pouco tempo. Qual que era esse defeito? Faltava-lhe o zelo missionário. Eu vou repetir. Qual que era o defeito da igreja primitiva? De Atos capítulo 2. Faltava-lhe zelo missionário. Zelo missionário. E olha aqui. Mas, com a perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. A perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. Que lindo isso, né? Essa perseguição que levou a igreja primitiva a espalhar-se pelas nações vizinhas e, consequentemente, dedicar-se à obra missionária está registrada em Atos capítulo 8. Vamos ver? Atos capítulo 8, versículo de número 1. Atos 8:1. E também Saulo consentiu na perseguição dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Mas então aqui a igreja começou ali a cumprir a sua missão, né? A obra missionária. Diz a Bíblia que devido à primeira onda de perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, houve uma dispersão e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, quer dizer, eles foram dispersos para a Judéia e Samaria. Diz versículo 4 que essa dispersão da igreja levou à expansão da mensagem do evangelho, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Eu vou repetir, mas os que andavam dispersos por causa da perseguição iam por toda parte anunciando a palavra. Como resultado dessa perseguição nasceu a obra missionária. Eu vou repetir. Como resultado dessa perseguição, nasceu a obra missionária. Deus permitiu que aquele mal sobreviesse sobre o seu povo para despertá-lo da acomodação
e completar a obra de evangelização, que ainda estava inacabada. A ordem de Jesus a seus discípulos era clara. Eles deveriam fazer discípulos em todas as nações. Ainda hoje, às vezes Deus permite que determinados males nos sobrevenham, para que despertemos de nosso sono espiritual e cumpramos a sua vontade para nossas vidas. Que lindo isso, né? Muito forte isso aqui. Então, o evangelho se espalha por Samaria, o evangelho chega em Damasco, o evangelho em Cesareia, o evangelho em Antioquia, Fenícia e Chipre. Graças a Deus. Então, olha que interessante agora. Então, nós falamos aqui sobre como surgiu a igreja, a expansão da igreja, e também agora a igreja perseguida. Mateus 5,10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou repetir, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos lá. Todos que procuram, todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus sofrerão perseguição de alguma forma. Marca aí. De alguma forma. Então, todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus sofrerão perseguição de alguma forma. Ela pode surgir dentro de casa, olha aí, ó, na escola, no trabalho, mas surgirá em pequena ou grande intensidade. Porque o estilo de vida cristão incomoda o mundo e o diabo. Eu vou repetir. Por que muitas perseguições? Então, a perseguição ela pode ocorrer, né? Ela pode surgir de alguma forma, de várias formas, dentro de casa, na escola, no trabalho, mas surgirá em pequena ou grande intensidade, porque o estilo de vida cristão incomoda o mundo e o diabo. O estilo de vida cristão, o padrão de vida cristão, o perfil de vida cristão incomoda o mundo e o diabo. Incomoda. Nos momentos difíceis, lembre-se de que Deus está com você e que é uma honra ser perseguido por amor de Cristo. Lembre-se também dos exemplos dos primeiros cristãos que foram mortos por sua fidelidade ao Evangelho. Eu vou repetir isso aqui de novo, para ficar gravado, guardado, fixado no teu, no meu, no nosso coração. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus sofrerão perseguição, de alguma forma. Ela pode surgir dentro de casa, na escola, no trabalho, mas surgirá em pequena ou grande intensidade, porque o estilo de vida cristão incomoda o mundo e o diabo. Nos momentos difíceis, lembre-se de que Deus está com você e que é uma honra ser perseguido por amor a Cristo. Lembre-se também dos exemplos dos primeiros cristãos que foram mortos por sua fidelidade ao Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.